Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos na nossa sexta semana de aula e para essa semana eu resolvi fazer o seguinte. Aqui desse lado tem o nosso roteiro com os nossos exercícios e aqui eu já abri o simulador. O link para o simulador está logo aqui na fase 1, tá? Então, quando vocês clicarem aqui, vai abrir esta página. Fase 2 é a simulação. Então, aqui nessa figura 1, está me mostrando a cara desse meu simulador. Então, vamos entrar nele aqui. Ó, essa simulação contém duas telas, a intro e a leis. Nesta atividade, trabalharemos com a tela leis. Para todos os experimentos, faremos as seguintes simplificações. Então, vamos entrar aqui na tela leis. Então, tá aqui, ó. Igual tá aqui, nós temos aqui. Das três características dos gases, nós temos volume, temperatura e pressão. O volume, como vocês estão vendo aqui na tela, eu tenho só duas dimensões. Então, a gente vai considerar o seguinte, que a profundidade desse recipiente é de 4 nanômetros e a altura dele é de 8,75 nanômetros. E para a gente alterar o volume, a única coisa que a gente vai ter que alterar é essa largura aqui, então. Beleza? Aqui tenho o manômetro, que vai indicar a pressão. Como não tem nenhuma partícula aqui, ó, pressão é 0. Tranquilo? Aqui nós temos um textinho a respeito da série Dark, é uma série da Netflix, muito legal, recomendo, tá? E ela fala sobre viagens no tempo e as consequências disso, né? Mas isso aqui é só uma introdução para o nosso exercício de hoje. Aqui, na fase 3, nós vamos começar a nossa viagem no tempo, e que a gente vai visitar o Boyle e o Mariotti, beleza? Então, aqui tem um textinho, um pouquinho de história. E o nosso exercício é o seguinte. Antes da viagem, entretanto, você precisará preencher a tabela 1 com dados que irá coletar por meio da simulação. Então, a minha tabela 1 está aqui, ó. A figura 3 apresenta como a tela de simulação deve estar configurada inicialmente. Então, tá aqui a figura 3, vamos olhar. Aqui, manter constante, nada. Ok. Aqui eu tenho largura. E nas partículas, eu vou usar partículas leves, 250. Então, vou acrescentar 250. Olha aqui, a minha pressão já mudou. Ok, aqui falta só a largura, que aqui está 10 e aqui é 15. Então, vamos colocar lá que é o máximo, 15. Beleza, agora está igualzinho. A temperatura está em 300. Ok. Em um segundo momento, mantenha constante a temperatura. Então, aqui em manter constante, a gente vai colocar temperatura. Ela não vai alterar aqui, então. E realize o experimento a fim de preencher as informações solicitadas na tabela 1. Após o preenchimento da tabela, responda as questões 1 e 2. Então, vamos primeiro preencher essa tabela aqui. Eu tenho que fazer 6 experimentos, então, esse aqui é o meu volume. Lembra que eu falei para vocês que a gente só vai mudar a largura, por isso que aqui está em nanômetros, tá? Porque a única alteração que a gente vai fazer é aqui. A temperatura está em Kelvin, ok? Pressão em ATM. E aqui a gente vai multiplicar pressão vezes volume e pressão vezes volume dividido pela temperatura. No final, a gente vai analisar esses resultados, ok? Então, primeiro, vamos lá. O meu primeiro experimento, eu tenho um volume de 15. Então, aqui a minha largura tem que estar em 15 nanômetros. A temperatura marcada é de 300. E a pressão está aqui, ó, de 19,5. Fazendo essa multiplicação, pressão vezes o volume, 19,5 vezes 15, eu vou chegar no valor de 292,5. Dividindo esse valor pela temperatura, que é 300, eu chego no valor de 0,975. Beleza? Agora, no segundo experimento, eu vou mudar esse volume para 14. Então, essa minha largura vem aqui para... Olha lá, eu estou mudando, está diminuindo. 14. E aí, eu vou anotar temperatura e pressão. Então, temperatura, 300.
Pressão foi para 20,9. Fazendo essa multiplicação, eu chego no valor de 292,6. Dividindo pela temperatura, 0,975. Beleza? Agora, o meu terceiro experimento. O volume está aqui em 13, a minha largura está em 13. Tá? Aqui. Vou anotar a temperatura e pressão. Então, temperatura 300, pressão 22,5. Agora, multiplicando a pressão pelo volume, 292,5. Dividindo pela temperatura, 0,975. Agora, para o quarto experimento, volume 12, largura 12, né? Então, tá aqui. Temperatura 300. Pressão 24,3. Fazendo essa multiplicação, eu vou chegar no valor de 291,6. Dividindo agora pela temperatura, 0,972. Quinto experimento. Vamos lá. 11 nanômetros. Tá aqui. Temperatura 300. Pressão 26,6. Pressão vezes o volume, 292,6. Dividindo pela temperatura, 0,975. E agora, nosso último experimento, em que eu tenho aqui a minha largura de 10. Aqui. Temperatura 300, pressão 29,1. Fazendo a pressão vezes o volume, eu chego no valor de 291. Eu vou colocar vírgula zero só para ficar igual. Dividindo agora pela temperatura, 0,970. Beleza? Preenchemos a tabela. Agora vamos aqui para a questão 1. Que tipo de transformação gasosa ocorreu? Nós temos 3 tipos de transformações gasosas: isotérmica, isobárica e isométrica. Aqui, a gente vai ter que olhar o que foi constante. A gente já marcou constante aqui na temperatura. E vamos olhar aqui, ó. A temperatura realmente está constante. Então, se a minha temperatura está constante, aqui eu vou ter uma transformação isotérmica, porque a temperatura ficou constante. Questão 2. A partir dos resultados obtidos, quais conclusões você entregará a Boyle e Mariotti? Então, o que a gente viu aqui? A minha quantidade de partículas foi constante. Então, eu tenho essa minha massa fixa. Então, para uma massa fixa, temperatura constante, vamos olhar o que aconteceu para o volume e para a pressão. O volume foi diminuindo, de 15 passou lá para 10. Enquanto isso, a pressão de 19 passou para 29. Então, a pressão aumentou. Isso significa que essas duas grandezas, pressão e volume, são inversamente proporcionais. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: para uma massa fixa de gás, a uma temperatura constante, o volume, vou colocar o ocupado por esse gás, é inversamente proporcional à pressão exercida sobre esse gás.
Então, é isso que eu diria para o Boyle-Mariotti. Essa aqui é a lei de Boyle-Mariotti. Beleza? Então, agora a gente vai aqui para a fase 4, a lei de Charles. E diz o seguinte, aqui tem mais um pouquinho de história. Então, vamos ler aqui. Para tanto, volte à configuração inicial mostrada na figura 3, que era o quê? Aqui em 15, nada, e o resto tá ok, beleza. Selecione a opção volume em manter constante. Então, manter constante, eu vou colocar aqui em volume constante. E reduza por volta de 10 Kelvin em cada experimento, clicando em esfriar, tá? E preencha a tabela 2. Após o preenchimento da tabela, responda as questões 3 e 4. Então, vamos lá. Tenho 6 experimentos de novo. Aqui, eu já estou vendo meu volume constante. Eu vou anotar temperatura. Então, vamos lá. Temperatura 300, pressão 19,5. Então, agora aqui a gente tem pressão dividido pela temperatura. Então, eu vou ter que fazer 19,5 dividido por 300. E isso vai me dar 0,065. Agora, esse resultado, eu ainda tenho que multiplicar pelo volume, né? Eu já tenho pressão dividido por temperatura, agora eu vou multiplicar pelo volume, que é 15. Isso vai me dar 0,975. Essa configuração a gente já tinha lá na tabela 1, no primeiro experimento. Agora, vamos para o segundo experimento, e o que eu vou alterar é a temperatura. Eu vou diminuir 10 Kelvin. Então, se eu tenho 300, eu vou para 290. Então, aqui eu vou segurar, ficar olhando ali em cima. Aí. Então, eu vou anotar esses valores aqui. Temperatura 290. A pressão foi para 18,8. E agora eu vou fazer essa pressão dividido pela temperatura. 0,065, arredondando aqui, tá? Utilizando o valor que deu aqui na calculadora, sem o arredondamento. E agora, multiplicando pelo volume, 0,972. Beleza? Terceiro experimento, vamos diminuir essa temperatura mais 10 Kelvin. Então, vamos lá. Aí. Então, vamos anotar, a temperatura foi para 280, a pressão 18,2 e agora fazendo pressão dividido pela temperatura 0,065. Esse valor vezes o volume que é 15, 0,975. Quarto experimento, então vamos diminuir mais 10 Kelvin. Aí, então vamos lá, 270, minha temperatura. Pressão foi de 17,5. E agora, fazendo pressão dividido pela temperatura, 0,065, arredondando de novo, tá? E agora, multiplicando pelo volume, 0,972. Beleza? Quinto experimento, então vou diminuir mais um pouco aqui da minha temperatura. Vamos lá para 260. Então, vamos lá, 260. A pressão foi de 16,9. Agora, fazendo pressão dividido pela temperatura, 0,065. Multiplicando pelo volume, 0,975. E o último experimento, vamos diminuir mais 10 Kelvin aqui, então. (250). A pressão foi de 16,2. E agora, a pressão por temperatura, 0,065, arredondando de novo, tá?
e agora usando o valor da calculadora, eu vou multiplicar pelo volume, 0,972. Então, completamos a tabela. Reparem que aqui eu tenho, apesar daqui ser o mesmo valor, eu tenho valores diferentes por questões de arredondamento apenas, tá? E a questão 3. Que tipo de transformação gasosa ocorreu? Então, aqui, olha, já está bem claro, nós temos um volume constante, a gente também colocou aqui volume constante. Se é volume constante, eu tenho uma transformação isométrica, ou também pode ser isovolumétrica, ou ainda isocórica. Beleza? Então, tem esses 3 nomes para volume constante. Questão 4. A partir dos resultados obtidos, quais conclusões você entregará a Charles? Então, é o seguinte, aqui de novo, a massa foi fixa, eu não alterei a massa. O que foi constante aqui é o volume, ele não mudou. Agora, vamos olhar temperatura e pressão. A temperatura está aqui em 300 e foi lá para 250, ela diminuiu. A pressão de 19 passou para 16, então ela também diminuiu. Temperatura diminuiu, pressão diminuiu. Isso significa que elas são grandezas diretamente proporcionais. Se uma diminui, a outra também diminui. Então, o que a gente vai falar para o Charles, tá? Para uma massa fixa, agora a volume constante, a temperatura é diretamente proporcional à pressão exercida por esse gás. Essa aqui, então, é a lei de Charles. Beleza? Fase 5. Agora é a lei de Gay-Lussac. Então, vamos lá. O nosso exercício diz o seguinte. Assim, retome a configuração inicial, aquela figura 3, em que eu tenho o quê? Aqui eu tenho uma temperatura, eu vou colocar em nada. A minha temperatura, ela é de 300, tá? Então, tá aqui, zerei tudo de novo, tá? Vamos continuar. Mantenha constante a pressão. Então, agora é pressão, aqui na opção da pressão, eu vou manter constante. E realize o experimento a fim de preencher as informações solicitadas na tabela 3. Após o preenchimento da tabela, responda as questões 5, 6 e 7. Então, aqui nessa minha tabela, eu vou ter o volume mudando. Então, vamos anotar primeiro as informações que eu tenho, que a gente já sabe dos outros experimentos, né? Para um volume de 15, temperatura de 300, pressão de 19,5, só que agora eu vou fazer o volume dividido pela temperatura, 0,050. Tenho o volume dividido pela temperatura, agora eu só vou multiplicar pela pressão para encontrar esse valor aqui, 0,975. Segundo experimento, eu vou mudar o meu volume para 14, ou seja, a minha largura aqui para 14. Aqui. Vou anotar agora as informações que eu tenho. A temperatura foi para 279 e a pressão 19,5. Agora, fazendo o volume dividido pela temperatura, 0,050, arredondando esse valor aqui, tá? Agora, multiplicando isso aqui pela pressão, 0,978. Terceiro experimento, eu vou mudar a minha largura para 13. Ok, então a minha temperatura foi de 260, pressão 19,5. Volume por temperatura 0,050.
50. E agora, multiplicando pela pressão, 0,975. Quarto experimento, eu vou mudar minha largura, então, para 12. E vamos anotar a temperatura. 241, pressão 19,5. Agora, volume dividido pela temperatura, 0,050, arredondando de novo, tá? E agora, pegando esse valor e multiplicando pela pressão, 0,971, arredondando esse valor aqui também. Agora, o quinto experimento, vou mudar minha largura para 11. Aqui. Notar a temperatura, 219, a pressão, 19,5. E agora, volume dividido pela temperatura, 0,050, arredondando o valor também. E agora, multiplicando pela pressão, 0,979. E o nosso último experimento, então, vamos mudar essa largura para 10. Aqui, notar a temperatura e pressão. 199, pressão 19,5, volume dividido pela temperatura, 0,050. De novo, arredondando. E agora, multiplicando pela pressão, 0,980, arredondando esse valor também. Então, agora a gente preencheu a tabela, vamos responder a questão 5. Que tipo de transformação gasosa ocorreu? Então, o que eu tenho constante aqui? Eu tenho a pressão constante, foi o que eu anotei aqui também. Se eu tenho pressão constante, eu tenho uma transformação isobárica. Questão 6. A partir dos resultados obtidos, quais conclusões você entregará a Gay-Lussac? Então, vamos lá. De novo, eu tenho aqui uma massa fixa, tenho 250 partículas. A minha pressão foi constante e o que alterou foi temperatura e o volume. Então, vamos dar uma olhadinha. O volume de 15 passou para 10. Então, o volume diminuiu. A temperatura de 300 passou para 199, então ela também diminuiu. Isso significa que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se uma diminui, a outra também diminui. Então, vamos de novo. Para uma massa fixa de gás, a pressão constante, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à temperatura. Então, essa é a lei de Gay-Lussac. Beleza? Agora vamos lá para a questão 7. O que é possível inferir ao observar o parâmetro PV sobre T de todos os experimentos? Então, vamos voltar lá para a nossa primeira tabela. Olha lá. O meu valor é de 0,975. Basicamente, é isso que tem um 972, 970. Aqui na segunda tabela, 0,975 ou 972. E aqui 0,975, 0,978, 75 e por aí vai. Então, o que eu consigo ver é que esse parâmetro permaneceu constante nas três situações. Então, o que eu vou escrever aqui é: esse parâmetro se manteve constante nas três situações.
E essa é justamente a lei dos gases ideais. Vamos lá. E essa é a lei dos gases ideais. Beleza, gente? Façam um exercício, é bem bacaninha mexer nesse simulador aqui e veja o que acontece conforme o que vocês deixam fixo e o que vocês vão alterando, tá? Lá nas transformações eu mandei para vocês, tem aquelas flechinhas na frente. E é justamente sobre isso aqui que se refere, ó, que é quando as grandezas são diretamente proporcionais. Volume aumenta, temperatura aumenta, volume diminui, temperatura diminui. E daí considerando pressão constante, tá? Aqui, por exemplo, quando a gente tem o volume constante, se a temperatura diminui, a pressão diminui. Então, as duas flechinhas vão estar para baixo. Ou, se a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. E aqui no nosso primeiro caso, que são as grandezas inversamente proporcionais, eu vou ter o seguinte: a temperatura é constante, se o volume diminui, a pressão aumenta. E se o volume aumenta, a pressão diminui. E é isso que significa aquelas flechinhas na frente das letras. Beleza?